Bom, deixei esse assunto para o final, deixei esse assunto para uma aula bônus, porque é um assunto meio chatinho, envolve cálculos de binário para octal, letras, muitos números, que é o permissionamento de arquivos no Linux, tá? Eu vou te ensinar o que significa o RWX ou chmod 777, eu vou te deixar bem equipado na tua cabeça para entender como é que funciona cada permissionamento desse, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender algumas nomenclaturas desse sistema de arquivos do Linux, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o Hugo, tá? Quem que é o Hugo? O Hugo, o U de users, deixa eu diminuir aqui. O de users, G de group, de grupo, e o O de others, que são os outros usuários. Então tá, eu criei um arquivo, beleza? E esse arquivo foi criado por mim, o usuário, o criador do arquivo. Então é uma permissão U em cima dele, beleza? Então agora a gente já parte para a segunda nomenclatura aqui, RWX. O que significa esses caras aí? R de read, ler, W de write, escrever, e X de execute, ou de executar, tá? Então, se eu tenho uma permissão R, eu tenho uma permissão só de leitura, que é o read. Se eu tenho permissão W, leitura, perdão, tenho de escrita, se eu tiver RW, leitura e escrita, e se eu tiver RWX, leitura, escrita e execução, tá bom? E o que isso interfere no nosso sistema de arquivos aqui do Linux, tá? Aberta a tela do Termux. Se a gente... Vamos lá, dá um CD... vamos criar um diretório aqui. CD teste. Dentro desse nosso diretório não tem nada, porque eu dei um ls, ele não mostrou nada, show? Então eu vou dar um touch. Arquivo. Vou botar arquivo.txt aqui. Beleza, ls, o arquivo.txt tá lá dentro. ls-l, tá? Para listar ele aí pra gente. Ele mostrou aí o arquivo.txt, tá? Deixa eu botar setinho para vocês, que eu vou mostrar melhor. Show, arquivo.txt. A gente pode separar isso daqui em 4 grupos, tá? O primeiro grupo é de um caractere aqui, que vai ser menos. O menos significa que este arquivo é um arquivo. Se ele tiver D aqui, é que ele é um diretório. E se ele tiver L, que é muito difícil encontrar, que ele é um link, tá? Que ele é como se fosse um atalho para aquele arquivo ali. Tanto é que se eu criar outro arquivo, um diretório aqui dentro dessa pasta, dir, tá? Deu mesmo ls-l, exatamente o que eu disse para vocês. Ele ficou com um D aqui na frente, porque ele é um diretório, beleza? Então, partindo desse princípio, o primeiro grupo a gente já entendeu que é ou menos, ou D, ou L, tá bom? Menos arquivo, D diretório, L é link, show? Esse segundo grupo aqui, de 3, tá? Vão ser agora próximos 3 grupos de 3. Esse primeiro grupo de 3 significa o U do users, tá? Então ele significa esse cara aqui, o primeiro grupo, beleza? O segundo grupo significa o group, tá? Então, o grupo que tem acesso àquela pasta ou aquele arquivo ali, tá? Que seria o G da nossa telinha aqui, ó, G group, beleza? E o terceiro seria o others, tá? Deixa eu aumentar aqui. E o O seria o others, e esse terceiro grupinho aí, que são os 3 últimos, tá? Vamos lá, botar setinha. 1, 2, 3 seria a permissão dos others, tá? Beleza. Pedro, eu quero dar uma permissão de execução só pro others, tá? Então, a gente colocaria um X aqui, né? Porque se ele tem permissão de escrita, seria um R aqui. Se ele tem, se ele tem permissão de leitura, seria um R aqui, escrita aqui e execução aqui, beleza? Se eu, por exemplo, pegar o celular aqui
deu um chmod, tá? Chmod 777 nessa pasta dir, esse diretório dir, deu um ls-l, ele mostra tudo preenchido aqui para mim, certo? Por quê? Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Se a gente colocar na nossa cabeça aí, tá? Que o read vale 4, o write vale 2 e o execute vale 1, o que acontece se eu liberar um set, tá? Ele vai liberar para o primeiro grupo, beleza? Então vamos lá, vamos melhorar isso daqui. Bom, deixar separadinho aqui para vocês. Lá tá escrito exatamente assim, ó, D, deixa espaçado, RWX, RWX, né? E RWX, certo? O que esse D quer dizer? Que é um diretório. Se ele tivesse com um menos aqui, seria um arquivo. Show? Isso não vem ao caso, tá? Esse RWX aqui, o que significa? Significa o meu users, certo? Então, esse daqui é o primeiro grupo, que é a permissão dos usuários, que nem eu disse para vocês. Esse segundo aqui é a permissão do meu grupo, tá? Que nem eu disse para vocês. Então, o segundo grupinho aqui de RWX é a permissão de grupo. E o terceiro é a permissão dos outros, tá? Então, vamos mostrar aqui o que a gente fez com aquele chmod 777 lá, agora que é interessante. Vamos colocar aqui, ó, R tem permissão, então 1, né? W tem permissão, então 1. X tem permissão, 1. Beleza? Tem permissão, tem permissão, tem permissão, tem permissão, tem permissão, tem permissão. Se vocês entrarem em qualquer site aí da internet e transformar esse binário para a base octal, vocês vão descobrir que 1 significa 7, tá? E eu vou mostrar para vocês como melhor fazer essa conta, para não precisar ficar dividindo binário, essas coisas assim, beleza? Então, eu já disse para vocês que o read vale 4. Então, ele tem read, então vale 4, certo? Tem o write, vale 2. Tem o execute, então vale 1. Então, se eu somar 4 mais 2 mais 1, dá 55, sacanagem, dá 7. Beleza? Então, exatamente essa conta aqui, ó. 4, 2, 1, 4, 2, 1. E agora, incrivelmente, vamos botar 7 aqui. 7. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu dei o chmod 777, eu dei permissão total para o grupo de usuários, dei permissão total para o grupo de grupos, tá? E dei permissão total para o grupo de outros, tá? Então, se eu desse, por exemplo, aqui, tá? Ah, Pedro, eu quero que o grupo do usuário que criou o arquivo tenha acesso total. Show. Então, aqui ele precisa ser 7, concorda comigo? Que aí ele precisa ter o read, write e execute, certo? Mas eu quero que o grupo de grupos tenha permissão somente de escrita. Então, ele vai valer o quê? 2, tá? Porque ele não vai ter o 4, não vai ter o 1. Então, ele vai valer 2, beleza? Ele seria aqui 0, 1, 0, que em octal, de binário para octal, é 2, beleza? E eu quero que os outros usuários tenham permissão somente de execução. Então, aqui ficaria como? Só executar, que o x vale 1, então aqui 1. Então, se eu vier aqui de novo, no meu Termux, e trocar a permissão dele, chmod 721 dir, antes de eu dar o enter aqui, vamos trocar aqui, se, ó, ele tem que ficar assim, ó, eu quero que tenha permissão total, né? Subir aqui. Quero que tenha permissão total, tá? Então, eu vou colocar o D aqui, tá? Permissão total para o usuário criador, RWX, certo? Permissão de somente escrita para o usuário grupo, então menos W, menos, porque só tem permissão de escrita. E para o último grupo, só tem permissão de execução, então menos, menos X. Ele tem que ficar exatamente assim, tá? Vamos rodar aí no nosso Termux. Abrindo aqui. Vamos dar um Enter.
Show! Se a gente dá um ls menos L aqui, ficou exatamente como eu disse que ficaria. Olha só, drwx menos w menos x, tá? Então, cara, isso daqui é um pouquinho complexo, tá? Até convido vocês a anotarem isso, inclusive é uma aula bônus, porque ninguém precisa saber isso de cabeça, tá? Mas é bom saber os permissionamentos do Linux, que é algo muito útil na tua carreira de ethical hacker, tá? Então, por isso que eu fiz questão de trazer ela como uma aula bônus, eu não podia deixar de deixar esse conteúdo aqui para vocês, mas também não poderia obrigá-los a entenderem para conseguir seguir no curso, beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo.